Olá, seja bem-vindo a este programa especial com a Comissão de Administração de Condomínios. Nós vamos falar sobre seguro condominial e tirar algumas dúvidas que os nossos internautas, nossos profissionais da administração e síndicos profissionais têm acerca deste assunto. Para conversar com a gente está aqui o coordenador da Comissão Especial de Administração em Condomínio, Kleber Lessa. Seja bem-vindo, Kleber. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Também a empresária em corretagem de seguros, Sônia Brito. Seja bem-vindo. Muito obrigada, boa tarde. Também o Fernando Vieira, que é especialista em seguros imobiliários e também é empresário de corretagem em seguros. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, boa tarde, prazer estar com vocês aqui. E o administrador Davi Gonçalves, que é coordenador adjunto da Comissão Especial de Administração em Condomínio. Davi, seja bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde a todos. A gente começa com uma pergunta aqui para o Fernando sobre o que é o seguro especificamente na área de condomínios. O seguro de condomínio é aquele que visa cobrir a edificação, seja ela comercial ou residencial, as áreas comuns deste condomínio. O seguro é obrigatório, Sônia, nesses casos? Sim, o seguro de condomínio é um seguro obrigatório e cabe também aproveitar essa oportunidade e ressaltar a importância das unidades autônomas de também contratarem os seus seguros, né? Porque o seguro do condomínio, ele cobre, como disse Fernando, as partes comuns da edificação e cobre também a parte estrutural das unidades autônomas e não cobre o conteúdo dos apartamentos ou comerciais. Então é importante ressaltar essa importância também da contratação das unidades autônomas. Nessa edição em especial, o Kleber e o Davi também trouxeram perguntas para fazer aos nossos convidados, que são especialistas na área, porque também são dúvidas dos profissionais da administração que atuam no setor e também dos síndicos profissionais. Então, Kleber, qual a pergunta que o senhor tem, qual dúvida aí para nós podermos tirar nesse momento? Fernando, ainda dentro do que você respondeu há pouco, tá, existem dois tipos de cobertura para seguro condominial. A apólice básica e a apólice ampla. Qual é a diferença entre as duas? São as diversas coberturas que existem na apólice ampla, diferente da apólice básica, né? A apólice ampla, ela cobre, além de incêndio, raio e explosão, ela tem diversas outras coberturas acessórias que esse condomínio pode contratar. E quem é responsável por essa contratação ou por essas contratações? Sempre o síndico dos condomínios. E ele tem que ficar atento aí sobre... Exatamente, ele vê de acordo com as necessidades daquela edificação, sempre pensando que seguro é reposição de bem, seria reconstrução mesmo, entendeu? Não, então a gente tem que se preocupar muito com a questão do LMI. O que é o LMI de um seguro de condomínio? Limite máximo indenizável. Então ele tem que ver de acordo com aquele condomínio, com a área construída, o que vai ser necessário de valor para contratar. Se não houver a contratação do seguro, nem se pode ter o prédio, ou se fizer o prédio sem o seguro, é cabível alguma multa? A contratação do seguro de condomínio ela é obrigatória por lei, né? Então, cabe ao síndico, ao receber o habite do empreendimento e ser eleito síndico, a imediata contratação do seguro. Muito bem. Davi, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, em função de todo verão é muita chuva. O Rio esse verão foi até mais ameno, mas normalmente não é. Teve muito poucas catástrofes assim. Mas o que o seguro cobre, tá, referente a sinistros provenientes de enchentes em um condomínio? Existe uma cobertura chamada cobertura de alagamento, que visa cobrir exatamente esse fluxo de águas das vias pluviais. Sônia? Sim, só que cabe também ressaltar que mesmo com a cobertura de alagamento existem os riscos excluídos, como os veículos que estão dentro da garagem, que hoje é uma questão muito discutível, né? Se teria cobertura. Então, os veículos teriam que ter seu próprio seguro, tá? Porque mesmo que questione, mas é responsabilidade do condomínio? Não é responsabilidade do condomínio, é a chuva. Então, teria que ser acionado também a cobertura de responsabilidade civil do condomínio. E se o juiz entender de que realmente não houve uma dragagem adequada naquele condomínio, aí sim terá cobertura para esses veículos. Nesse caso, em algumas situações, os alagamentos que podem acontecer também têm questões públicas.
envolve algum acionamento do poder público nesses casos, por exemplo, de bueiros entupidos ou alguma obra que a própria prefeitura ou o Estado esteja fazendo, e aí essa água invade o condomínio por causa dessas obras? O governo também pode ser acionado nesse sentido? Como fica? Com certeza. A responsabilidade civil, nesse caso do governo, é objetiva. Então, se ele deixou de dragar ou fez uma obra que entupiu a rede pluvial e, por causa disso, houve um alagamento em um condomínio, a seguradora vai indenizar esse condomínio, né, na cobertura de alagamento, e, subrogada nos direitos do condomínio, vai entrar com uma ação contra o poder público. Sônia, quais seriam os caminhos para acionar esse poder público nesse aspecto? Acionar o poder público é um pouco mais complicado, mas teria que acionar juridicamente, né? Mas é um pouquinho mais complicado porque ninguém assume a responsabilidade, então realmente é complicado. E aí, nesse aspecto, além da assessoria de especialistas em seguro, cabe aqui o profissional da administração, o síndico profissional, acionar também a assessoria jurídica aí do seu condomínio. Kleber, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, tá? Que não é só minha, mas de muita gente com quem eu conversei. Como o condômino pode proteger o seu patrimônio pelo valor de mercado? Ou seja, conforme explicado, o seguro condominial cobre as partes comuns e também as partes estruturais de cada unidade. Mas isso, tá, conforme a Sônia explicou, pelo LMI. Mas o imóvel vale muito mais. Como o condômino pode se ressarcir desse prejuízo? Existe também a cláusula de garantia de valor de novo. Sônia, o que é isso? Então, o seguro, no caso de incêndio, ele não pode nunca levar em consideração o valor de mercado desse imóvel, porque você nunca contrata com valor venal, você contrata sempre na tabela da construção civil, respeitando a metragem quadrada, o tipo de construção, se é uma construção de médio, luxo, porcelanato, então isso tudo tem que ser visto, não é para você pegar e chutar, meu apartamento vale 500 mil, eu vou contratar um seguro por 500 mil, não, muitas vezes seu imóvel vale 500 mil, você vai contratar um seguro por 300 mil e vai caber ali você reconstruir o seu imóvel. E a garantia de valor de novo é uma cláusula que hoje as seguradoras colocaram para justamente excluir a tabela de depreciação. E para o condomínio é muito importante contratar essa cláusula. Por quê? Porque a gente tem muitos sinistros de elevadores. Então, nos sinistros de elevadores existe uma tabela pesada de depreciação. Se a peça tiver, por exemplo, 6 anos, 7 anos de uso, 90% de depreciação. Com franquia, o condomínio acaba ficando no prejuízo do elevador e tendo que consertar. Davi, alguma dúvida? Não. Eu queria fazer uma pergunta, tá? Referente à contratação do seguro obrigatório. Tem a necessidade do laudo de vistoria que a prefeitura exige de períodos em períodos? O laudo de vistoria que você diz o que? A lei que regula a vistoria do condomínio? Auto-vistoria. Para o seguro, a companhia ela pode ou não fazer a vistoria, tá? Isso, geralmente as companhias fazem a vistoria do imóvel a partir de um determinado valor, tá? Mas nem sempre ela faz a vistoria do imóvel. Mas a partir do momento que ela emitiu a pólice, a responsabilidade passa a ser dela. Fernando, só um complemento. A seguradora pode exigir, ou elas já exigem, o laudo de vistoria, conforme a lei determina que os prédios têm que ter? Não, geralmente a seguradora não exige isso. Agora, ela, ao fazer a vistoria, ela pode apontar determinadas falhas neste condomínio e ela dá um prazo para você regularizar. Você vai informar o seu corretor de seguros que regularizou aqueles apontamentos e a companhia vai mandar fazer a nova vistoria. Estando tudo ok, segue seu seguro normal. Se você não cumpriu o prazo, ela vai e cancela o teu seguro. Bom, todo seguro feito tem um custo. E a grande questão é quem e como esse seguro é pago. Já é dissolvido no condomínio ou existe uma forma de pagar de forma externa?
Não, o seguro de condomínio ele é rateado entre os condôminos. Já dentro do condomínio mesmo. Cada condomínio vai fazer de uma forma. Alguns condomínios já têm um fundo reserva, né, um fundo de caixa, onde ele vai e paga. Ou se não houver, rateia-se pelas unidades. Kleber? Normalmente já vem dentro da cota condominial, porque isso está previsto no orçamento daquele ano, né? Agora, existe algum seguro, garantia para cota condominial atrasada, Fernando? Não que eu conheça. Não existe. Não está previsto no seguro de condomínio. Tá? Isso seria um seguro de GOC, uma garantia de obrigações contratuais, que no momento nós não temos ainda no mercado segurador esse tipo de seguro. E como o síndico profissional deve se posicionar diante desse tipo de situação? Como resolver isso? Existe uma forma? Não, infelizmente, só acionando o mesmo jurídico para estar cobrando essas cotas condominiais. Bem. Davi? Tem algum tipo de seguro para roubo, furto, principalmente dentro de garagem, danos aos veículos ou furto de objetos dentro dos veículos nas garagens? Não. O seguro de responsabilidade civil garagista, ele cobre se houver o roubo ou furto do veículo, mas de nenhum objeto que esteja dentro do veículo. Isso se concerne a notebooks, telefones, malas, qualquer objeto, um relógio que esteja dentro do veículo. Se for furtado ou roubado, não vai haver a cobertura pelo seguro do condomínio. Agora, nós temos também a contratação de subtração de bens do condomínio. Existem muitos condomínios que têm os móveis, utensílios, e existe essa cobertura que deve ser contratada também pelo síndico. Além de furtados, às vezes são quebrados, Exatamente. Né? Mesmo sendo repassado, às vezes, o valor do dano feito nas áreas comuns para o proprietário do prédio, o condômino, o seguro também cobre alguma parte, alguma questão nesse sentido, quando é o próprio morador que causa um dano? Não, no caso, o seguro ele só cobre se for um dano involuntário, entendeu? Acidental, aí sim. Kleber? Eu estava pensando no seguinte, eu não sei como é que está hoje, mas alguns anos atrás as pessoas falavam muito ou criticavam as chamadas letras pequenas da apólice de seguro, tá? Ou seja, tudo aquilo que o seguro não cobre. Hoje ainda existem as letras pequenas? Ainda existe. Apesar de muitas seguradoras terem modificado isso, ainda existe. E é o que nós chamamos dos riscos excluídos. E aí cabe ao síndico ou administrador do condomínio contratar um corretor de seguros habilitado de sua confiança para que possa desvendar esses mistérios para ele. Bom, Kleber, alguma pergunta? Eu gostaria também de saber, tá, a respeito, tá, de como o síndico está contratando o seguro hoje. Qual é a atenção dele, o que ele leva em consideração para escolher essa ou aquela proposta? Então, é um trabalho em conjunto, né? O síndico ele tem que repassar ao corretor de seguro as informações que são as coberturas que ele tem necessidade, de acordo com o empreendimento, de acordo com o imóvel, com a construção, e o corretor vai estar ofertando para ele todas as coberturas possíveis de contratação. Então, assim, o síndico passa a questão do que ele realmente precisa e o corretor vai apresentar as propostas. E as propostas, a gente sempre, pelo menos todos os condomínios que a gente faz seguro, você tem que apresentar 3 propostas, porque o síndico ele vai analisar não só as coberturas, como também os valores. Então, sempre a melhor proposta, que atende melhor para o custo-benefício, vai ser aprovada pelo conselho. A gente tem a questão agora, atualmente, sobre o coronavírus, que... Inclusive, a orientação é de evitar aglomerações, evitar espaços, né, públicos onde há muitas pessoas e, possivelmente, há pessoas contaminadas. Há muitas áreas comuns em condomínios. Os seguros, eles, no caso de contaminação, e aí as pessoas têm os sinistros delas,
os seguros, eles cobrem esse tipo de situação ou eles se resguardam de acordo com a lei, com a orientação de não frequentar essas áreas públicas dos condomínios? Como funcionaria nesses casos? Não existe essa cobertura no seguro de condomínio. Como a gente já disse, o seguro de condomínio ele é feito para cobrir a identificação nas áreas comuns. Esse é um caso de uma epidemia, uma pandemia, e já não tem cobertura, não encontra cobertura nem acessória no seguro de condomínio. Teria algum vislumbre de fazer uma cobertura ou criasse um seguro sobre isso? Acredito que não, a sinistralidade ia explodir. Então agora a gente passa... Cabe aos síndicos realmente dar todas as orientações para prevenir a doença. E aí a gente passa a bola para o Kleber. Como o profissional gestor de condomínios, ele deve agir nesse sentido para evitar grandes problemas dentro dos condomínios? O principal é a comunicação. Tá? Ele tem que se empenhar em manter os condôminos, os moradores, tá? De uma forma geral, tanto condôminos quanto locatários, com avisos dos procedimentos que as autoridades estão estabelecendo. Tá? Ele tem que tomar cuidado com relação às áreas comuns, tá? Em termos de higiene, limpeza e de eventos, tá? Já que a aglomeração de pessoas não é mais recomendável. Então, nesse primeiro momento, o síndico tem que ter esse tipo de atuação para fazer com que o condomínio dele seja minimamente atingido por essa epidemia. Bom, acho que o conselho que fica mais aqui é prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, embora a gente não pague seguro para poder utilizar, porque precisar utilizar o seguro significa que algo ruim aconteceu, é necessário ter para que, se acontecer algum imprevisto, vocês estejam segurados dessa questão que atinge todo mundo de forma inesperada. Bom, gostaria de agradecer a sua participação aqui, Sônia, com a gente, tirando algumas dúvidas aqui dos profissionais da administração, dos síndicos profissionais, e está convidada a voltar mais vezes para a gente continuar tirando dúvidas aí. Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço ao Kleber, agradeço a todos vocês e me coloco aí à disposição. Nossa página no Facebook, no site é www.sbbseguros.com.br. Kleber, muito obrigado também pela sua participação, pela iniciativa dessa entrevista. Obrigado a você, obrigado ao CRA, a Comissão Especial de Administração de Condomínios, tá, está fazendo esse evento, tá, em conjunto, ou seja, toda a comissão que está aqui representada por nós dois, eu e Davi, mas algumas dessas perguntas foram enviadas, foram repassadas para a gente por integrantes da comissão, além de outras pessoas que entraram em contato. Então, essa é uma forma que a gente espera de informar mais e melhor, tá, as pessoas dessa área condominial que nós abraçamos agora com esse objetivo, né? Muito bem. Seu Fernando, muito obrigado também pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Eu agradeço ao CRA, à Comissão Especial de Condomínios, e é importante frisar que é uma matéria muito ampla e aconselho aos administradores e aos síndicos profissionais, ou os próprios síndicos não profissionais, que avaliem bastante a contratação do seu seguro e sempre com auxílio de um corretor de seguro especializado, tá? Para que não haja nenhum problema. Quem quiser entender mais sobre esse assunto e quiser fazer um contato com o senhor, como faz? Pode procurar no nosso site, que é o www.vieiraseguros.com.br. Davi, muito obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a presença de todos, agradeço também ao espaço, né, e ao tempo que o CRA nos deu para divulgação
dessa comissão e desse tema que é muito relevante e preocupante para todos os condomínios. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!